a pessoa de Jesus. João, ele disse, Jesus, ele sai com pressa de Betânia e vai até o Rio Jordão. Eu havia dito, igreja do Senhor, que Jesus, ele está dentro de Betânia. Betânia é uma pequena aldeia que ficava na costa oriental de Jerusalém. Muito naquele tempo, ou melhor dizendo, a classe sacerdotal olhava para Betânia e dizia: Betânia não presta, Betânia não tem valor, não pode vir nada de bom de Betânia. Alguém olhava e desvalorizava essa aldeia pelo simples motivo dela estar na costa oriental de Jerusalém. Mas acontece que a Betânia que alguém rejeitou, Jesus, ele tinha uma família ali que a amava. A Betânia que alguém dizia: não tem valor, é um zero à esquerda, pode colocar o ponto final. Mas Deus nos altos céus dizia: eu apago o ponto final que colocaram, coloco uma vírgula, mas Betânia tem honra, Betânia tem valor. Você não entendeu? Deixa eu explicar isso aqui para você. Alguém olha para a nossa vida e começa a julgar, começa a apontar os erros, começa a apontar os defeitos. Olha para a nossa vida e diz: tu não vai nem pregar, tu não vai nem cantar, tu não tem capacidade de dirigir um culto, tu não tem capacidade de dirigir uma igreja. E alguém coloca o ponto final na tua história, na tua vida, na tua família, nos seus sonhos, na tua história. Mas o meu Deus nessa noite, ele havia os seus aqui para te dizer: o ponto final que colocaram na tua vida, eu apago o ponto final, coloco uma vírgula e digo: ainda tem jeito, ainda tem renovo, ainda tem restauração. Quem é você para julgar Betânia? Em Betânia eu tenho uma família e eu amo, em Betânia eu tenho uma família e eu zelo, em Betânia eu tenho uma família e eu tenho intimidade. Deixa alguém rejeitar a Betânia da tua vida, mas nessa noite Deus, ele diz para você, para mim nessa noite: a Betânia da tua vida para mim tem valor. Foi por Betânia que ele derramou o sangue da cruz do Calvário, foi por Betânia que ele chegou aqui nessa noite para ouvir a tua adoração. Alguém olhou para você, quem sabe no dia de hoje, olhou e disse: o que é que tu vai fazer na igreja? Tu está lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, se possível 24 horas. Para com isso, rapaz, para com isso, senhora. Mas acontece, o Espírito Santo vem para a cena e diz: ele é filho, ele é amigo, ele tem intimidade, ele é servo, ele é, meu Deus do céu, a Betânia da tua vida tem valor no reino de Deus. Queridos, quando vão tentar matar a pessoa de Jesus, o evangelista João vai dizer que Jesus percebe o ocorrido e vai sair de muita pressa de Betânia até o Rio Jordão. E pela geografia da época, de Betânia até o Rio Jordão, percorria-se 23 quilômetros e meio de distância. E os irmãos vão concordar que naquele tempo não tinha facilidade de transporte que hoje. Tinha que enfrentar a caminhada embaixo do sol escaldante. Tinha que enfrentar a caminhada suspeita das pessoas que roubavam naquele tempo quem passava nas ruas, quem passava nas estradas. Mas era necessário Jesus sair de Betânia. As multidões estão iradas, estão segurando pedra nas mãos para tentar matar a pessoa de Jesus. E aqui eu começo a entender o porquê que Jesus saiu depressa com Betânia. É porque se ele ficasse em Betânia, ante a fúria da multidão, alguém mataria a pessoa de Jesus. Mas acontece que desde Gênesis, quando Adão e Eva caem em seus pecados, Deus ele vai bradar dos céus, vai invadir o jardim do Éden e vai dizer: a mulher pode ter pecado, a mulher pode ter errado, mas é a mesma mulher que vai gerar aquele que pisa a cabeça de Satanás. É a mulher que vai gerar o Salvador, é a mulher que vai gerar o Messias. Então Jesus, ele sabia do plano divino, ele estava ao lado de Deus. Se ele ficar em Betânia mesmo, seria morto e não teria salvação. E
está aqui nessa noite, dando glória, dando aleluia, dizendo que Ele é grande, dizendo que Ele é digno. Ele sai de Betânia por amor a mim e a você, rapaz. Jesus, Ele saiu de Betânia. A Bíblia vai dizer, e é aqui que eu começo a pregar agora, que quando Jesus vai sair de Betânia, alguma coisa vai acontecer naquela aldeia. É que o versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que em Betânia o homem vai adoecer. E este homem, ele tem o nome de Lázaro. Lázaro, segundo o relato histórico bíblico, ele tem duas irmãs. O nome de uma é Marta, o nome da outra é Maria. E eu começo a conjecturar aqui neste momento, com a sua permissão. Quem sabe em uma certa manhã, Maria e Marta acordam e olham para o seu irmão e veem que algo está anormal na vida de Lázaro. Então ela se aproxima e quem sabe diz: Lázaro, o que é que está acontecendo? O que é que está enfrentando? Porque tu acordou, tu está diferente. Quem sabe tu acordou e não está com um sorriso no rosto. Quem sabe acordou e não deu glória a Deus. Quem sabe acordou e não deu um aleluia. O que é que está acontecendo, Lázaro? E isso começa a preocupar o coração das irmãs. E a conclusão foi: Maria, vamos mandar alguém ir em Jerusalém, ir em busca do melhor médico, e temos que trazer o médico para a nossa casa em Betânia, para que ele diagnostique Lázaro e passe para nós a informação do que é que o nosso irmão está sentindo. Parece que eu estou vendo, igreja, o médico se aproximando da aldeia, ele se aproximando de Betânia, entra na casa de Marta, diagnostica Lázaro e vem com uma notícia para as irmãs. Notícia essa que não foi agradável aos ouvidos. Notícia essa que trouxe choro e trouxe agonia ao coração das irmãs. É que eu vejo o médico olhando para as irmãs e dizendo: eu já vi esta enfermidade. É uma enfermidade que quando se hospeda no seu hospedeiro, ele tem pouco tempo de vida, não tem salvação, não tem escapatória. Era ele dizendo, em outras palavras: Lázaro está enfermo, e essa doença vai matar Lázaro, vai tirar a vida dos seus irmãos. E elas, eu imagino, chorando. Mas acontece que alguém vai lembrar de Jesus. Ei, o problema tem chegado na nossa vida, o problema tem batido na nossa porta, tem invadido a nossa família, e muitas das vezes nós recorremos ao homem, recorre ao auxílio humano, e esquecemos de chamar Jesus para dentro do problema, e esquecemos de chamar Jesus para dentro de Betânia, ou dentro da casa. Alguém viu que Lázaro estava enfermo, mas alguém disse: manda chamar Jesus. E aqui eu trago uma reflexão para nós, entre parênteses. O problema é ter batido na tua casa, irmão. O desemprego tem chegado na tua vida, irmão. Tu já tentou diversas maneiras uma solução e não encontrou. Porque a solução para o teu problema não é o homem que pode resolver. Mas experimenta pegar esse problema e colocar nas mãos de Deus. Experimenta pegar esse problema e colocar nas mãos do Senhor. O homem, ele pode até ajudar. O homem, ele pode até trazer algumas soluções. Mas quem pode resolver o problema por completo ainda se chama Jesus de Nazaré. Então, por que nós temos dificuldade de levar o problema para Jesus? Por que temos dificuldade de dobrar o joelho e falar com Ele dos nossos problemas? Porque a gente tem uma dificuldade, parece que é um bloqueio enorme que impede a gente de dobrar o joelho e falar com Ele que pode resolver. Quer a solução para o teu problema? Quer restauração na tua casa? Quer ver a tua família aceitar Jesus? Volta a dobrar os joelhos. Volta a frequentar os cultos de oração. Volta a frequentar o evangelismo. É que enquanto tu trabalha para Deus, Ele trabalha para a tua família, para a tua história, para os teus sonhos, os teus projetos. Mas a Ele dizer:
Glória a Deus. Apesar de sermos cristãos, nós também temos um lado humano. E enquanto o nosso lado espiritual ele quer buscar as coisas de Deus, a carne diz: as coisas daqui da terra é melhor. Enquanto queremos frequentar os cultos todos os dias, se possível, a carne diz: tu está cansado, fica em casa. Enquanto queremos estar adorando ao nome do Senhor, alguém olha para a nossa vida e diz: o que é que tu vai fazer lá hoje de novo? E o problema ele vai crescendo, vai fluindo, vai gerando. E daqui a pouco tu está dando uns cantos de cabeça baixa. O problema está crescendo. Mas nessa noite, se tu colocar novamente a tua vida diante de Deus, os joelhos diante de Deus, voltar a ter intimidade com Ele, intimidade que o homem não vê, a família não vê, os meus amigos não vê, Ele resolve o problema, Ele resolve a causa, Ele resolve a situação. Mas temos que voltar a orar. Falar de oração hoje é a coisa que muitos pregadores evitam. Glória a Deus. Temos que ser sinceros, porque uma mensagem dessa não faz a igreja glorificar. Não faz alguém levantar a mãozinha e dizer: glória a Deus, é verdade. Meu Deus. Aleluia. Mas de Gênesis a Apocalipse, Glória a Deus. eu nunca vi um homem e uma mulher de Deus crescer sem a base da oração. Glória a Deus. Eu nunca vi a igreja do século I crescer sem dobrar os seus joelhos. Aleluia. Ricardo, me toca na Bíblia. Glória a Deus. Vamos para o livro de Atos. O apóstolo Pedro ele está pregando. E os religiosos, irmãos, estão agora afoitos querendo parar a pregação de Pedro. Eles estão incomodados com a pregação de Jesus que Pedro fazia. Isso começa a perturbar o Império Romano. De certa forma, que a solução foi a seguinte: nós temos que parar esse homem. Glória Nós a temos que parar Deus. o apóstolo Pedro para que ele pare de falar de Jesus. E alguém diz: ó, eu já sei o que podemos fazer. Vamos pegar Pedro, aprisionar ele nas cadeias, e eu quero ver ele continuar falando de Jesus. Eles prendem o apóstolo Pedro, colocam guardas diante deste homem. E a Bíblia diz que naquele episódio Pedro ele vai dormir porque está cansado. Mas a Bíblia é linda em dizer que enquanto Pedro estava preso, enquanto ele estava dormindo, a igreja estava intercedendo por Pedro. E a Bíblia vai dizer que Deus ele envia um anjo na prisão. Olha o poder da tua oração. Enquanto alguém está enfrentando um problema, alguém está orando por quem está enfrentando. E aquele que está enfrentando o problema, quando Deus vê a oração, a intercessão, ele diz: eu não posso deixar de dar ouvido à oração da igreja. Eu tenho que enviar o anjo Miguel. Vai livrar Pedro da prisão, porque na terra tem joelho dobrado. Mas aí, estamos dobrando os joelhos. Temos a intimidade com Deus como Ele requer. Glória a Deus. A nossa oração tem poder, irmãos. É por isso que o inimigo ele coloca 24 horas impedimentos, distrações, para nos distanciar da comunhão divina. Aleluia. Porque Tiago ele já dizia que o poder da oração pode muito em seus efeitos. Ei, a tua oração pela tua família ela está sendo escrita no céu. Ó. Glória a Deus. Deus ele está ouvindo. Aleluia. Jeremias ele disse algo que se tu não pegar isso aqui, eu paro de pregar agora. Jeremias ele está no calabouço, ele está preso. E naquele episódio Deus ele brada no recinto. Jeremias ele está nos cantos, preso por pregar a palavra de Deus. E Deus ele está no recinto e diz: Jeremias, clama a mim e eu responder-te-ei. Ó, eu anunciar-te-ei uma coisa tão grande, tão firme, que tu não pode imaginar. Era ele dizendo: Jeremias, tu pode estar preso por fazer a minha vontade. Tu pode estar chorando, pode estar sofrendo, mas tem clamor na boca. Glória a Deus. Tem
joelho dobrado? Aleluia. Tem adoração na tua boca? Então clama a Ele que o problema é resolvido. Glória a Deus. Clama a Ele que Ele tem poder de trazer a solução para o problema. Glória a Deus. Jesus, Ele pode resolver. Aleluia. Ele pode restaurar. Aleluia. Ele pode salvar os teus familiares. Trazer os teus amigos aqui, ó. Dobrar os joelhos e aceitar a Jesus. Aleluia. Mas Ele conta com a oração intercessória da tua parte, da minha Glória parte. a Deus. Eu sei que eu estou dentro de uma igreja que é fervorosa em orar. E quando eu trago essa palavra, devemos orar. Eu não estou insinuando que não oramos. Mas eu quero dizer que devemos continuar em oração. Se estamos orando, continuar orando. Em Deus Ele se agrada da oração. Glória a Deus. Quando eu falo de oração, eu me lembro do maior modelo da Bíblia, Jesus de Nazaré. Irmãos, antes de Jesus iniciar o ministério, Mateus 4 vai dizer que Jesus ele vai para o deserto. Após ser batizado por João, chamado Batista, ele vai para o deserto, passa quantos dias? 40 dias, 40 noites em oração. É que Jesus ele sabia que não tem como tomar conta de uma igreja se não tiver oração. É que ele sabia que não tem como enfrentar o problema se não tiver preparado. É que ele sabia que não tem como estar de pé se não tiver joelho dobrado. É por isso que Jesus vencia, realizava milagres, porque ele era um homem de oração. Eu dou mais uma prova antes dele ser crucificado. Ele vai reunir os seus 11 discípulos, porque Judas não foi, ele era o traidor para trazer as pessoas até Jesus. E Jesus ele olha para os seus discípulos e diz: pessoal, ó, a minha alma está profundamente triste até a morte. Vocês vão ficar aqui e vão vigiar comigo. Eu vou um pouco mais adiante e vou rasgar a minha alma diante de Deus. Enquanto Jesus estava orando, ele volta para os discípulos e ele vê um cenário desagradável, porque ele tinha dito: vocês vão ficar aqui vigiando e orando, e eu vou orar um pouco mais adiante. Quando ele volta, os discípulos, em vez de estar orando por Jesus, a Bíblia diz: eles estavam dormindo, porque os seus olhos estavam pesados ou estavam cansados. Jesus ele viu o perigo espiritual, ele sabia o que estava preparado para ele enfrentar, que ele diz: ó, por que estar dormindo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então a oração, ela me livra da tentação. Então a oração tem poder para me livrar da tentação, que eu poderia cair, mas eu não caio, porque o meu joelho está dobrado diante de Deus. E ele vai um pouco mais adiante, ele ora repetindo as mesmas palavras, dizendo: Pai, a hora é chegada, mas se possível for, tira de mim esse momento de sofrimento. E ali ele vai voltar e vai ver os discípulos novamente dormindo. Que decepção. Imagina você chamar um irmão ou uma irmã passando por problema e dizer: irmão, vamos orar por mim. Vamos fazer uma campanha de oração de 7 dias. Poucos vão aparecer. Poucos vão estar diante da campanha orando por você ou orando por ele. Porque é algo que requer renúncia da nossa parte. E a carne ela tem dificuldade em renunciar. Ou melhor dizendo, a carne não renuncia. Mas o Espírito Santo que habita em você faz essa carne fazer a vontade de Deus. Jesus ele orou. A igreja orou. Lembravam de Jesus. Jesus veio a resolver o problema por causa da oração da igreja de servo fiel. Quer ver Deus honrar a tua fé? Quer ver Ele entrar com providência na tua causa? Experimenta falar com Ele mais. Experimenta deixar esse celular que pega tu 24 horas por dia e fica na leitura bíblica. Experimenta fazer pelo menos 2 dias de leitura da palavra. Antes de dormir ou depois que acorda, lê a palavra. Dobra os joelhos.
E Jesus ele vai estar com providência na tua causa, na tua vida, nos teus sonhos, nos teus projetos, na tua família. Você quer essa palavra? Jesus ele tem poder.